Evidentemente, o politeísmo são menos deuses, mas evidentemente mais poderosos do que você ter uma centena deles, ou talvez até milhares de deuses. Então, no politeísmo, é uma manifestação religiosa importante. Esses deuses eram em número menor, mas tinham muito mais poder. E, na sequência, surgiria então, o monoteísmo, o Deus único. Evidentemente, bem sabemos que uma ideia, um Deus único, não surge de uma hora para outra. Essas ideias elas surgem, vão surgindo na humanidade até que uma pessoa, ou um ser, um missionário, ou um grupo, eles fincam essa ideia, mas essas ideias já permeavam outras regiões. E nós sabemos que o povo israelita foi aquele quem testemunhou verdadeiramente o Deus único, o monoteísmo. Evidentemente, poderíamos até comentar que os israelitas estiveram sob jugo egípcio, porque eles acabaram vivendo no Egito. Quando lemos a história da Bíblia, eles viveram no Egito, e lá eles puderam ter convivência, por exemplo, por um período de uma ocorrência, e eles já ainda se encontravam lá no Egito quando surge o famoso faraó Amenófis IV, conhecido também Akenaton, que estabeleceu um Deus único, um Deus que seria o Deus Sol. E todos os demais deuses politeístas do Egito, e era um número bastante razoável, ele cancelou. Quer dizer, o Egito começou a adorar apenas um Deus único e ele simbolizava esse Deus como o Sol, que na verdade acha até que é um simbolismo muito bonito, porque talvez seja o Sol a ideia mais assim, simbólica e melhor que poderíamos ter de Deus, né? Nós seríamos quase um raio de sol, nós somos uma centelha divina, somos um raio de sol, nos afastamos de Deus como um raio de sol se afasta do sol, mas continuamos ligados a Deus como um raio de sol, e nós temos que manifestar essa centelha divina, esse Cristo interno, através da nossa evolução espiritual. Então, vamos entendendo, nos apercebendo que os israelitas, ao testemunharem o Deus único, eles realmente tiveram uma importância para que esse pensamento se materializasse, mas ele surgiu em outras regiões também. E quando surge, então, o monoteísmo, lá junto aos israelitas, e eles tiveram que lutar muito para guardar dentro deles essa noção, sofreram muito por causa disso, porque muitas vezes eles acabavam largando o Deus e monoteísta, iam adorar outros deuses. Quando Moisés subiu o Monte Sinai, quando desceu, ele estava adorando outros deuses. Foi a partir de muita luta e sofrimento. E quando, então, no monoteísmo israelita, e aí colocamos o cristão, porque nós, como falamos também, nós seguimos as tradições judaico-cristãs, mas também podemos considerar outra grande religião monoteísta, que é o islamismo. Quando surge essa noção do Deus único, em especial no seio do judaísmo, começa a surgir pensamentos importantes, pensamentos religiosos importantes. O primeiro pensamento religioso importante é o da salvação. Ora, Deus
irá até, de certa maneira, como uma retribuição, pensavam assim os israelitas, pelo povo ter sido o guardião da promessa, o povo testemunha do Deus único, esse povo receberá a salvação. Evidentemente que para que essa salvação venha, era necessário vir um representante de Deus, que seria o Messias, e com essa vinda do Messias seria separado o joio do trigo, porque alguns estariam salvos e outros não estariam salvos. Era preciso fazer um juízo. Então, é um outro pensamento religioso muito importante. É o pensamento do juízo, que é o momento da separação. Como o pensamento religioso da salvação é também um pensamento bastante importante. Reparem, o próprio Kardec ele estabeleceu um lema que resume para nós o entendimento, o nosso entendimento, o que é importante para nós nos considerarmos salvos. Fora da caridade, não há salvação. Então, salvação é um conceito religioso fundamental que surge, evidentemente, dentro do âmbito dessa manifestação religiosa do monoteísmo, como eu coloquei. Evidentemente que não serão todos salvos, então haverá um momento do juízo. Juízo significa separação daqueles que estão salvos daqueles que não estão. Deus iria interferir, seria a vinda do Senhor, do Messias, né? Ou o Cristo, que é em grego, né? Messias em hebraico e Cristo em grego, viria o Senhor, o Salvador, para fazer essa separação.